Oi pessoal, tudo bem? No outro vídeo a gente falou sobre a fatura, como calcular a fatura, como identificar os componentes da fatura de energia, fizemos para duas distribuidoras diferentes. Mas é importante que se saiba que a gente tem passado, nos últimos meses, por uma discussão, né? Essa discussão ainda existe agora, no início de 2019, a respeito dos subsídios que são dados aos consumidores que têm geração distribuída, né? Então, de um lado, as distribuidoras têm identificado ou têm apresentado os elementos negativos associados a esses subsídios e, do outro lado, os fabricantes, as pessoas que já utilizam geração distribuída têm mencionado ou têm defendido, né, a geração distribuída e os subsídios pelos benefícios que essa tem trazido para o sistema. Eu acho que mais importante do que discutir se tem subsídio ou não tem subsídio, eu acho que uma discussão que antecede isso é a gente medir o impacto da geração distribuída no sistema de distribuição. A partir daí a gente vai saber quais são as vantagens de fato e as desvantagens desse tipo de sistema. E aí a minha sugestão é a gente avaliar isso pelos componentes em a tarifa de energia elétrica. Tá? Esses componentes eles estão apresentados aqui, tá? Isso está regulamentado pela ANEEL, vou deixar a descrição no vídeo, que traz, inclusive, não só a descrição desses componentes, mas o percentual que cada um deles imputa nas tarifas. Então vamos entender o que é cada um deles, né? Lembra que eu comentei que a gente tem uma tarifa de uso de distribuição e uma tarifa de energia, né? A tarifa de uso de distribuição e a tarifa de energia, elas imputam sobre a mesma variável que é o consumo. Mas na tarifa de uso de distribuição, tem lá o que é chamado de fio B, que envolve a parte de distribuição e representa 28% da tarifa, fio A, que representa o uso que está se fazendo do sistema de transmissão de energia elétrica, a parte dos encargos, que envolve, por exemplo, subsídios, como esses subsídios, que acabam impactando os consumidores que não têm geração fotovoltaica, as perdas elétricas, que tanto as técnicas como as comerciais, representam em torno de 8% da tarifa, os encargos, aí essa parte aqui envolve tarifa de uso e distribuição. Para a tarifa de energia, tem os encargos, né, que são subsídios associados à parte de energia, e a própria energia elétrica, que representa 37% da tarifa. Então, em tese, a gente pode dizer que a geração distribuída, ela impacta diretamente aqui, ó. Ou seja, em tese, tudo que é fora desses 37% é subsídio, em tese. Por que em tese? Porque, eventualmente, a geração distribuída ajuda a minimizar perdas, né? Mas aí tem que medir, tem que avaliar, tem que fazer o cálculo para realmente conseguir verificar isso. Mas o que significa esses 37, 14, 8, 7? Como é que eles impactam aquela fatura que eu mostrei para vocês? Para a gente entender isso, a gente tem que pegar os dados que eu apresentei da fatura sem a parte dos tributos. Então tem lá, era uma daquelas últimas colunas, a energia referente ao consumo, essa aqui é da Copel, aquela fatura da Copel. Aqui a parte do consumo, aqui a parte do uso da transmissão e aqui aquele excedente que a gente tinha do saldo que foi usado, né, de 3 kWh para o consumo e para o uso. E resultou, eu não sei se vocês lembram, em R$ 131,42. Esse R$ 131,42 foi compensado pela geração distribuída. Então o que a gente fez para obter esse R$ 131,42? A gente limpou, tirou os impostos,
tirou aquele custo mínimo de disponibilidade, e aí a gente viu onde é que o sistema de compensação de geração distribuída atua. Bom, quais são as propostas que estão colocadas na mesa pela ANEEL para minimizar, né, os subsídios que são oferecidos à geração distribuída, né, como uma demanda, né, das distribuidoras que perdem mercado com a geração distribuída, que tem maiores custos pelo uso do sistema de distribuição, etc. A ideia é a seguinte: o que se propõe são um conjunto de alternativas que envolve retirar esses subsídios aqui, ó, que são dados a cada uma dessas linhas, de maneira que essa compensação aqui, ó, que hoje é de 100%, dessa parte aqui, vai se reduzindo. Então, por exemplo, uma alternativa é retirar o subsídio associado ao fio da distribuição. Quer dizer, agora os geradores vão pagar pelo fio da distribuição. Os consumidores que têm geração distribuída. Então significa que esses 131,42 agora seriam 131,42 nesse cenário, né? Menos 28%. Né? A imagem que se usa para falar isso é o seguinte: ó, a bateria você entregou lá 100% e ela vai te devolver 72%. Né? Ela te devolve 72% só. Então você retira esse subsídio. Uma outra possibilidade é retirar esse, referente ao uso da distribuição e da transmissão. Então a gente teria que retirar aqui 6%. Né? Então são as diferentes alternativas, né, que vão desde manter o subsídio da forma que está, até a alternativa 1, alternativa 2, retirar os dois, alternativa 3, retirar esse daqui, esse daqui, esse daqui, até que a última alternativa envolve deixar simplesmente os 37% da tarifa referente à parte da energia, ou seja, você só vai compensar de fato o que você produzir, que fica nesses 37%. Então esses R$ 131 aqui você tem que multiplicar por 37% para calcular o crédito que vai ser descontado desse valor de R$ 131. Então, digamos que dá em torno aí de, sei lá, R$ 40. Então você vai desses 131, você só conseguiria descontar R$ 40. Tá bom? Então essa é a ideia que está por trás da discussão em torno do subsídio. De novo, eu acho que a imagem da bateria ela é interessante, ela é lúdica, mas na hora de discutir se os subsídios devem continuar sendo aplicados ou não, acho que a melhor forma de fazer é avaliar qual o impacto que existe da geração distribuída no fio, qual o impacto na transmissão, no fio da distribuição, na transmissão, nos encargos, nas perdas, nos encargos do custo de energia, e a partir daí rediscutir se esses subsídios devem ser mantidos ou não. Vou ainda mais longe, eu acho que esses impactos eles devem ser medidos de uma forma inclusive mais ampla. O impacto ambiental que tem de se utilizar uma fonte de energia renovável, o impacto social de você ter uma nova indústria se formando, gerando empregos, enfim, o impacto econômico que isso pode trazer, o empoderamento do consumidor, enfim, uma discussão ampla. Do lado negativo, a receita que as distribuidoras perdem, quanto disso vai ser repassado para a tarifa de quem não tem geração distribuída, né? Eu acho que essa discussão ela tem que ser bastante ampla no sentido de avaliar todas as externalidades que impactam a tarifa de energia elétrica, não só para os consumidores que têm geração distribuída, mas também para os que não têm. Tá bom? Então era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.